Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast. Eu, a Deia, com o nosso podcast Pode Ser Inteiramente, para trazer para vocês algumas informações muito importantes para este momento. E a gente tem aí alguns tópicos que a gente gostaria de Uhum. dividir com vocês hoje. Tópicos que eu diria, talvez, Deia, um pouquinho mais prático, de uma ordem mais prática, e que a gente pensa e acredita que pode Uhum. ajudar, apoiar hoje, nesse momento, em momentos de estresse, em momentos de ansiedade, em momentos que às vezes você está procurando um sono melhor, você está com uma Sim. dificuldade de dormir. E aí hoje eu estou querendo falar o que com isso? Queria trazer para vocês, eu e a Andrea, a Deia, o tema respiração. Mas não é qualquer respiração, porque respirar a gente respira desde que a gente nasce, Sim. né? Não é uma respiração automática. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a respiração consciente. E a ideia, a minha pergunta para a gente iniciar esse episódio é como que você poderia falar um pouco para a gente como que a medicina, né, traz essa questão da respiração, como que funciona a respiração? Como é essa mecânica e biomecânica da respiração no nosso corpo humano? Hum. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Lili. É muito bom tê-los aqui com a gente. Nos sentimos extremamente felizes por vocês nos acompanharem, nos apoiarem, nos incentivarem. Na verdade, Lili, Sim. estamos tendo respostas muito positivas dos nossos amigos, até de pessoas que eu não conhecia e estão mandando mensagem. Então, agradeço a você todo o apoio. Então, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: a respiração é o controle remoto do corpo e da mente. Controle Uau! remoto. Uau! Como assim o controle remoto? Existe um nervo da gente chamado nervo vago. E ele vai do nosso cérebro, aqui da nossa cabecinha. Ele sai daqui do nosso tronco, do nosso pescoço e vai ligar todo o nosso corpo. Por isso que ele é o controle remoto. Porque o que é o controle remoto? Ele está ali regulando, não é verdade? O Isso. stop, né? Pare e continue. Pare e continue. Acelera, aumenta, Acelera ou diminui. desacelera. Então, nós temos esse nosso controle. E o nome dele se chama o nervo vago. O que é esse fio, gente? Quem já teve crise de ansiedade? O que você sentiu? Vamos pensar em você? Vamos pensar, vamos lembrar de mim no tempo do vestibular, né? Que era terrível. Sim. O que a gente sentiu? O que eu senti? Só que naquela época não tinha explicação mais assertiva do que a gente tem hoje. Então imagina você fazer uma prova que vai decidir a sua vida, né? Sim. Então o que você sente? O coração tá como? A mil. Acelerado. A respiração está como? Ela está curta e rápida. Uhum. O estômago tá como? Embrulhado. E o intestino de muita gente é liberado. Uai, mas isso daí tem tudo a ver com o nosso corpo? Conecta Sim, tudo, então, tá Deia. tudo conectado. E Tá. os principais órgãos que esse nervo vago, que vem lá de um tal sistema autônomo que nós temos, que se chama simpático e parasimpático, no caso, o nervo vago, ele é do parasimpático. Então, ele vai o quê? Nos desacelerar. Então, para a gente entender melhor, ele está como? Ele está ali quietinho. E quando a gente tem alguma sensação de fuga, alguma sensação de medo, o nosso sistema simpático, que são os outros cordãozinhos que nós temos, eles vão ser o quê? Ativados. Então a gente vai ter todas essas sensações, que é justamente para nos proteger, para a gente agir, é como se fosse algo ruim que fosse acontecer. Igual a ansiedade, que a gente fica naquela expectativa de que algo vai acontecer. Então, é correto falar que é algo como se fosse algo instintivo. A É, luta nossa, e fuga é a nossa proteção. É o fica o nosso foge. organismo nos protegendo. Só Perfeito. que o que acontece? Se esse sistema simpático de luta e fuga ficar por muito tempo ativado dentro da gente, a gente fica fadigado.
a gente não aguenta. É estressante pro corpo, é oxidativo. Extremamente oxidativo. O que que é isso? Tá liberando substâncias ruins no nosso corpo. Ele não vai aguentar por muito tempo ficar sobre toda essa pressão. Aí o que acontece? O nosso nervo vago, ele tem que ser o quê? Ativado, que é o nosso nervo da calma. E quando ele é ativado, vai acontecer o quê? A nossa respiração que estava rápida e curta, ela vai ficar o quê? Mais lenta e profunda. O nosso coração que estava acelerado, ele vai ficar o quê? Vai desacelerar os batimentos cardíacos, vão ficar cada vez menores, nos levando a essa calma. O nosso intestino vai o quê? Ele vai se reorganizar para nós voltarmos a comer. É quase se o corpo falasse, ufa. Ufa, é bem isso. Então, é a grande pergunta hoje com os estudos que nós temos, nosso nervo vago, ele pode ser ativado? Pode, gente. E eu gostaria de perguntar de você, Lili. Pode ser ativado e como que nós podemos ativar o nervo vago de acordo com o que a gente conversou agora? Boa ideia. Então eu vou trazer aqui duas técnicas de respiração, duas Aham. sugestões de respiração que a gente pode fazer no dia a dia, a gente pode fazer em casa, sentado, em pé, deitado. Qual que é a ideia com toda essa sua explicação, né? Aham. É que a gente possa colocar então em prática o Boa. que a Deia trouxe aqui, né? De uma forma belíssima, técnica e leve, e que aí as pessoas em casa, todos nós possamos colocar em prática. Isso pode ser usado também num momento de vestibular, de pré-prova, no momento que às vezes a gente fica um pouco mais ansioso, eu vou ter uma Sim. entrevista de emprego, eu vou ter ali, tô esperando uma promoção, estou desempregado, fui mandado embora. Então, a vida é isso, né? A vida é aquele constante movimento, ela não é fluida, ela é fluida, ela não é estática, né? Então, Sim. ela flui o tempo inteiro, então a gente vai estar sempre em altos e baixos, nesse sentido de termos problemas e situações a resolver. E aí entra essas duas técnicas que eu gostaria de trazer para pôr em prática o que a gente aprendeu aqui agora. São técnicas simples, existem centenas, talvez milhares de formas de técnicas, mas são técnicas científicas que ajudam a gente a trazer um pouquinho esse centramento, a trazer essa respiração para um formato baseado no que você nos explicou, mais fisiológico, que é o nosso natural, que é um Aham. momento um pouco mais calmo. Então, isso vai gerar uma hiperoxigenação, mas ela é leve, ou seja, pode ser que uma pessoa ou outra, ao fazer, sinta um leve formigamento nas extremidades, que são mãos, pés, algumas pessoas na orelha, mas tá tudo bem. É mais para explicar que faz parte. Uhum. A primeira técnica que eu quero apresentar aqui é a Uhum. técnica do suspiro fisiológico. É uma técnica que, na verdade, a gente já faz ela naturalmente em dois momentos principais. Um, quando a gente chora, que Uhum. é aquela. E outra que quando a gente dorme, que a gente também tem essa técnica que a gente entra nesse estado de relaxamento. Então, no que consiste essa técnica, para que vocês possam fazer aí e depois contem lá pra gente no Hum. canal do podcast, no Insta da Andrea, no meu Insta, o que vocês acharam e como vocês sentiram, Boa. né? Vamos à técnica. Como que a gente faz? É uma técnica simples que eu vou Eu vou fazer respirar. junto. Faz junto, Deia, boa. A gente vai respirar duas vezes. Uhum. Então, a gente puxa a respiração uma vez e o restinho. Normal que os ombros subam e depois a gente faz uma soltura única, Uhum. tá? E aí eu vou explicar, a gente faz duas vezes aqui, mas como a gente ainda tem bastante caminhada aqui na gravação, então a gente faz duas vezes e paramos. Aí eu vou explicar a próxima, porque senão a gente relaxa demais e não é o foco agora. Então Tá. vamos fazer a técnica. Vamos. Então a gente puxa duas vezes e solta esse ar. Deixa o ar sair. Então a ideia é puxou, não deu mais, puxou de novo e solta o ar. Então, mais uma vez. Uhum.
Essa é a técnica do do suspiro Hum, fisiológico, né? O que nome delícia. científico. Essa é a ideia. 2 vezes é pouco para que a gente sinta realmente o Quantas vezes eu, movimento. quando eu estiver numa crise precisar me ajudar nesse momento, quantas vezes que eu tenho que fazer, Lili? Sim, a sugestão, Deia, é se a pessoa é iniciante, ela não pratica nenhum tipo de técnica respiratória, como uma forma até de centramento, é que comece aos pouquinhos. Então, Uhum. faça 5 vezes, tá? 5 a 6 vezes. Por quê? Para não gerar uma hiperventilação. Porque se eu estou num momento muito ansioso e às vezes eu coloco uma técnica, apesar de ser uma técnica muito, uma técnica inicial, não é uma técnica de retenção, eu posso gerar um certo desconforto que faz parte. No entanto, se eu não estou assistida ali de algum profissional, pode ser que eu me desespere ou eu fique preocupada com aquele desconforto que está me gerando. Então, para vocês entenderem de uma forma mais sucinta, por que que isso daí é real? Que quando você está fazendo essa respiração, tá tendo que a parte mecânica da respiração, que são das trocas gasosas, né? Do Uhum. oxigênio pelo dióxido de carbono. Então, quando você inspira, você está levando mais o gás de O2 para dentro dos seus pulmões. E quando você está expirando, que é esse alívio, você está o quê? Fazendo com que a corrente sanguínea libere para os teus alvéolos para liberar o quê? O dióxido de carbono. Hum. Diminuir essas toxinas, esse O2 em excesso, que é a hiperventilação que está no nosso Isso. organismo. Então, quando alguém brincar com você, falar, respira, isso não é brincadeira. Isso é Sim. técnica, uma técnica séria, uma técnica estudada que tem todo o fundamento técnico para isso. Exatamente. Ideia interessante que nas pesquisas mostram que tem muitos, quando a gente vai, por exemplo, para o mundo corporativo, independente da minha função no mundo corporativo, mas eu sou um funcionário, por exemplo, né, eu trabalho para alguma empresa, eu sou um CLT, por exemplo. Então eu estou ali no mundo corporativo e tem muitos empresários que são Sim, os chefes, os líderes, os tomadores de decisões daquele mundo corporativo, que eles praticam isso. Não é falado e até uma coisa não é tão falado, mas é uma coisa que eu penso que é importante que seja divulgada, porque, isso é para todo mundo, sim, né. Então eu posso fazer em qualquer lugar, claro que se você está na natureza, se você está num local que favorece, né, se você pode deitar, se você pode estar num local mais tranquilo, é claro que, tudo o contexto ele contribui, ele influencia, mas sim. pode ser feito em qualquer momento, né, em qualquer lugar. Então, grandes empresários ou grandes líderes de empresas Aham. praticam isso como uma forma de centramento antes de reuniões, por exemplo, antes de tomadas de decisões. Isso a gente pode trazer para a nossa vida antes de uma tomada de decisão nossa, né? Ah, eu estou escolhendo, eu tenho algo para decidir importante na minha vida que pode direcionar meu futuro. Faz uma técnica, faz o teste da técnica de respiração e se traz um pouquinho mais para o presente e vamos ver como fica, né? É quando a gente entender que o ar, ele é o alimento que nosso corpo Hum. precisa, é o alimento invisível que o nosso corpo precisa e traz todo esse impacto, nós vamos começar a aprender a respeitar o que é realmente o respirar. E a Sim. segunda técnica, como é que é, Lili? Eu vou mostrar a segunda técnica e eu só vou pegar um gancho da sua fala porque eu achei muito linda. É um alimento invisível, né? Invisível. E exatamente por ser invisível, assim como a água que a gente vê, não é invisível, mas tá ali em abundância, a gente muitas vezes não se hidrata como deveria. Sim, Mas o ar, exatamente por ser uma coisa automática, né? Quando eu nasci, eu precisei respirar, eu precisei do ar ali. Então, a gente não valoriza. Então, o apelo aqui é: olhem para isso com carinho, porque é uma ferramenta simples, é uma é possibilidade de simples, graça. de Uhum. graça, está disponível. E são, muitas das vezes, 5 minutos que realmente podem mudar seu dia. Sim. A segunda técnica, Deia, a segunda técnica, ela é uma técnica que chama-se respiração coerente. A ideia qual Hum. que é? Essa a gente puxou e soltou, como num Aham. choro, só que essa é intencional, né? E aí a próxima técnica, ela é cíclica. Então, o que que Hum. significa cíclica? Ela não tem parada. Então a gente respira, inspira, puxa o ar pelo nariz contando até 5, de uma forma mais leve possível e vai soltando o ar
também pode ser pelo nariz, mas a sugestão é que solte pela boca e que faça aquele barulhinho. Ou porque isso a voz, ela ajuda, o som, a vibração do som ajuda o processo todo. Então, a ideia é que a gente faça essa respiração cíclica. Então, vamos inspirar pelo nariz contando até 5 Quantas vezes a gente vai fazer aqui para e ensinar? soltar contando até 5. Vamos Tá. fazer 2 vezes também? Então tá bom. Bora? Vamos lá. Então, técnica coerente, de respiração coerente, 5 por 5, existe 7 por 7, que aí é o número de repetições que a gente vai fazer, tá? Então, vamos fazer 2 aqui, vocês em casa depois façam 5 e contem pra gente, não pode ser inteiramente o que sentiram. Então, vamos respirar nariz 5 vezes, contando até 5, né? Aham. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente solta. 5. Isso. Eu não consigo fazer e falar ao mesmo tempo. Eu estou sendo a modelo. A Déia é a modelo. Eu vou acompanhar vocês nessa. Eu vou aqui nos dedinhos. Bora lá. Então, mais uma vez. Isso. Essa é a técnica da respiração coerente. É uma técnica simples. Claro que aqui a gente tem todo um tempo, toda uma questão de encaixe, mas a gente pode fazer em casa. Eu sugiro que seja feita aí algumas vezes, 5, 6 vezes, para sentir o movimento da respiração e como esse ar ele realmente entra, como ele oxigena o corpo e como ele sai. É uma coisa que você falou muito interessante, que quando sai o som, tem a vibração, é o nervo vago, que vai estar sendo ativado aí através dessa vibração das cordas vocais. Então, essa vibração, ela vai ativar o nervo vago, que vai desacelerar o coração, que vai diminuir a frequência cardíaca, que vai lá no intestino. Então, totalmente técnico, extremamente científico, o ato de respirar com consciência. Então, tem uma outra frase que eu gosto. Respirar é a forma mais simples de voltar ao presente e, para um coração bom, tem uma respiração boa. Para um coração calmo, tem uma respiração calma. Então, fica aqui o meu convite a você de entender que a respiração ela é importante. Nós respiramos todos os dias e não prestamos atenção. No Covid, nós tivemos a falta de ar, a falta do O2, a dificuldade respiratória. E todos aqueles que passaram por essa situação entenderam o impacto e a importância do que é o respirar. Eu, como médica, tive a oportunidade de trabalhar na linha de frente e até hoje eu tenho umas lembranças do que foram as pessoas pedindo O2 e indo para um outro plano. Então, nós temos a oportunidade hoje de viver um mundo completamente diferente. Nós temos hoje a importância de fazer uma história diferente. Nós temos hoje o conhecimento que a ciência está nos dando. Então, você que respira, não pire, e sim respire. Respire, porque a oportunidade foi dada a você, foi dada a mim, para nós construirmos uma nova história hoje, nesse mundo e nesse plano que nós estamos. Sim, exato, Déia. Muito obrigada. A minha mensagem aqui para vocês dessa técnica é respirem, né? Como a Déia também trouxe, tem uma série de impactos, né? Em questão emocional, nessa frequência cardiorrespiratória, melhoria de sono, melhoria do estado de alerta, de ansiedade do corpo. Então, somos respiração também, somos ar também, né? É tão importante estar aí disponível, gratuito. Então, vamos fazer um uso disso para que isso nos faça cada vez mais inteiramente. Obrigada. Inteiros. Obrigada, Lília. Obrigada a Obrigada, todos. gente. Tchau, tchau.